capítulo 6, verso 15 a 17, diz assim: Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Só até aí, feche seus olhos, você que pode. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de compartilharmos a Tua palavra. Ó Deus, recebermos de Ti aquilo que em nosso coração nós cremos que nós precisamos ouvir de Ti. Não é simplesmente o que nós queremos, mas é o que o nosso coração precisa ouvir de Ti. Por isso, fala-nos, Pai. Revela-nos, ó Deus, o profundo e o escondido da Tua palavra, para que isso entre em nós e faça morada em nosso coração. Nos assentamos aos Seus pés e pedimos: fala ao nosso coração, restaura, restabelece, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos ser restabelecido, restaurado diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, essa campanha, ela tem é extraordinário como que Deus dá, a inspiração, para a liderança, da nossa igreja, onde você pode receber conteúdos assim de maneira extraordinária, que somam muito, ao teu conhecimento bíblico. Hoje é um culto de terça-feira, um culto de campanha, um culto de milagre, de fé, onde Deus, sem sombra de dúvida, tem trazido até cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir para nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores, para que possamos prosseguir em conhecer a palavra de Deus. E quando nós falamos sobre restituição, quando nós iniciamos essa campanha, vai ser assim, fundamental que você assista cada palavra. Por quê? Para que haja um entendimento, uma compreensão exata do que é você viver uma restituição. E eu quero que você assuma esse desafio com você mesmo. Por quê? Porque quando você fala em restituir, quando você fala em receber de volta aquilo que foi roubado de você, ou você receber de volta aquilo que por direito era para estar nas suas mãos, mas está na mão de outros, mas está na mão da justiça, está na mão dos médicos. E muitas das vezes lhe falta paz. Aonde está essa paz que você precisa que chegue até o seu coração, que chegue até a sua vida? Onde é que ela está? E eu quero que você assuma um compromisso, primeiramente com você mesmo, com Deus, que você vai se manter fiel nessa campanha, você vai anotar os seus pedidos de oração, Não se negligencie, não tendo os seus pedidos de oração anotados. Você que não pode anotar aí de casa, nos envie aqui, pelo WhatsApp que está com o telefone aí no Facebook, ou nos mande aqui através do comentário. Importante que você tenha anotado, você tenha registrado os seus pedidos de oração. Faça isso. A proposta desse tema, enxergando o mundo espiritual, que é o tema especificamente de hoje, a campanha é restituição. Mas o primeiro degrau, podemos dizer assim, para que Deus restitua algo na sua vida, é você ter o entendimento ou discernimento do que é enxergar algo, não no sentido literal, mas no sentido espiritual, de você ter uma visão espiritual daquilo que você está vivendo, daquilo que está próximo de você, de cada circunstância que chega até você. E o nosso desafio hoje é esse, que você compreenda de forma certa como você deve enxergar
tudo ao seu redor, não menosprezando nenhum momento do que acontece com você no seu dia a dia. Por menor que seja a sua ação, por menor que seja a sua decisão, isso reflete no mundo espiritual. E eu quero hoje com você desenvolver esse tema, enxergando o mundo espiritual. E nesse texto de 2 Reis 6, 15 a 17, que nós lemos, apenas para que você compreenda o que se passa, no texto, existia ali um momento de guerra entre o rei da Síria e Israel. Ou seja, era um momento de conflito. Era um momento onde essas duas, podemos dizer assim, países, não é bem países, mas essas duas grandes regiões não se entendiam. E o exército sírio era um exército que vinha e passava por cima mesmo. Invadiam, destruíam. Não deixava pedra sobre pedra. E aí, num desses momentos de guerra, existia um profeta chamado Eliseu, E esse profeta Eliseu, ele tinha ali, a sua estrutura de ensino, como existia naquela época, as escolas de profetas. Então, existia uma estrutura de ensino, e nesse versículo específico, entre 15 e 17, você vê ali um momento onde ele e um dos seus discípulos, a Bíblia chama esse de moço do homem de Deus, era um discípulo, de Eliseu. Ele presenciou algo que ele definiria como o fim da sua vida. Ele presenciou algo no mundo físico, aonde ele observa que, da onde ele estava, ao acordar um pouco mais cedo, ele olha pela janela e ele vê todo o exército sírio acampado ao redor do local onde eles estavam. E para esse homem, que era um discípulo de um grande profeta chamado Eliseu, nesse momento, o que ele enxerga, nesse momento, o que ele vê, nesse momento, o que ele presencia é o seu fim. E talvez você hoje esteja vivendo bem próximo disso. Talvez hoje você já viu os seus recursos se acabarem. Talvez hoje você já tenha visto, todos os médicos dizerem para você que você não tem mais jeito. De repente, você já viu lá que a sua conta bancária já não tem mais nada, Já está a ponto de você perder tudo que você tem, se é que sobrou alguma coisa. Ou de repente, dentro de você, a vontade, o desejo de continuar a caminhar com Deus também já não existe. Talvez você se defina: chegou o meu fim. Esse homem, esse jovem, podemos dizer assim, esse moço, ele pensou isso. Mas eu quero te dar alguns pontos importantíssimos. Se você puder, anote. Alguns pontos importantíssimos para que você enxergue, para que você discirna o mundo espiritual ao seu redor. Através das suas ações, das suas decisões, das suas respostas, do que você fala, você define o mundo espiritual ao seu redor. E o primeiro ponto que eu quero te dar, e esse primeiro ponto vem com uma pergunta. Sabe qual é o privilégio de andar com Deus? Ou melhor, sabe qual é o maior privilégio de você andar com Deus? Pensa um pouquinho. Eu queria que você tentasse obter uma resposta, assim, pessoal sua. Qual é o maior privilégio de você andar com Deus? É porque eu tenho proteção, porque o sangue dele me cobre de todo pecado. Amém. Mas eu quero te dar uma linha de entendimento interessante, baseado nesse texto, baseado nesse conteúdo de restituição. Sabe qual é o maior privilégio de quem anda com Deus? É que ele, anote aí, é que ele nunca é pego de surpresa. Ou seja, o mal não consegue surpreender aquele que anda com Deus.
Sabe por quê? Porque aquele que anda com Deus, eu quero que você, quem estava no presencial aqui, você que está em casa, né? Se você quiser, digita aqui, que eu olhei o seu nome aqui, se você digitar essa resposta. O discernimento é o maior privilégio de quem anda com Deus, é que você nunca é pego de surpresa. Quantos entendem isso? É ser uma pessoa abençoada, Conceição falou aqui, ó, é ser uma pessoa abençoada em tudo que você faz, em tudo na sua vida. Amém, Conceição, tá certo. Mas observa só, eu quero puxar aqui para dentro do nosso conteúdo, nosso texto aqui. Quem foi pego de surpresa foi o moço do profeta. Você entendeu? Ele, quando acordou ali, que ele foi até a janela, que ele olhou assim, ele falou assim, ó, eu fico imaginando se fôssemos dramatizar aqui, ele talvez viria até a janela para se espreguiçar, para abrir um pouco, né, o ar puro ali, ao abrir aquela janela, ao olhar assim, eu fico imaginando ele parado assim, ó, congelado, e pensando assim, vamos morrer. O exército inimigo está aí, está ali, olha lá, ó, ao redor de tudo ali. A gente não tem nem para onde correr. Sabia que existem muitas pessoas que às vezes vivem a vida assim? Sabia que existem muitas pessoas que, apesar de ter o privilégio de ter Deus na vida dela, porque todo mundo diz que tem Deus, mas morre de medo do mal. Mas a vida dela, cada dia, vem uma surpresa do mal. Cada dia algo ruim acontece. Ou seja, ela perde a noção de que viver com Deus é não ser pego de surpresa pelo mal. Por quê? Responde aí você agora. Porque quem vive com Deus vive em constante vigilância. A Bíblia nos ensina que aquele que está com Deus, ele não é pego de surpresa pelo mal. Eu te pergunto, foi alguma surpresa? Foi alguma surpresa para Eliseu de que ele estava cercado? Não. Tanto é que ele acorda ali, eu fico imaginando o moço dele, como diz o texto, e lá desesperado, profeta, ó, aí, nós estamos cercados, nós vamos morrer, o que a gente faz? Eu fico imaginando, né, nas entrelinhas do texto, o profeta acordando, tipo assim, o que foi, rapaz? Que desespero é esse? Que vamos morrer o quê? Você vai ver no texto mais abaixo que ele ora por esse moço, ele ora por ele e fala assim, vai lá e olha de novo. O profeta nem foi lá para olhar, gente. Você entendeu a diferença daquele que olha, que enxerga as questões espirituais? Ele nem está vendo o inimigo, mas ele sabe e tem a convicção de que aquele que está com ele é maior, é mais forte, é mais do que o inimigo. Então, ele não tem preocupações. Porque ele tem a certeza de que Deus está com ele. Então, primeiro ponto, o maior privilégio daquele que anda com Deus é que ele nunca é pego de surpresa. Segundo ponto para que você enxergue o mundo espiritual no sentido de discernir. Não que seus olhos se abram para você ver anjo e demônio, mas para você saber discernir. Segundo, adquira conhecimento para ter as respostas certas. Nossa, quantas pessoas, ao ser perguntado, dão uma resposta segundo a sua carne? Não pensam antes de falar, não analisam aquilo que estão falando. Quantas vezes você já falou diante das suas perdas, de algumas dificuldades que talvez você tenha passado, a seguinte frase: o que eu vou fazer? Não sabe o que vai fazer. O que será da minha vida agora? O que eu vou fazer da minha vida agora?
Essa situação me pegou desprevenido, eu não estava preparado para isso, não sei o que eu vou fazer. São perguntas de quem não tem discernimento para enxergar o mundo espiritual. Porque aquele que tem discernimento para enxergar o mundo espiritual, ele sabe, ele nunca fica sem a resposta, ele nunca deixa uma interrogação no ar. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquele que serve, aquele a quem ele serve, nunca vai desamparar ele. Ele sabe que ainda que alguma coisa venha acontecer de maneira ruim, ele sabe que Deus pode transformar aquilo que está acontecendo de forma ruim para uma coisa boa. Deus transforma a maldição em bênção. Ele sabe o Deus que ele serve. Então, em outras palavras, ele não fica preocupado com o que o mal está fazendo, porque o mal nunca surpreende ele. Porque ele sabe que Deus está com ele. Entenda uma coisa. Entenda isso que eu vou te falar. A diferença de quem sabe enxergar espiritualmente para quem não sabe enxergar espiritualmente é a maneira como você enxerga um problema. O que o moço de Eliseu falou? Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta nesse texto, né? Vou voltar nele algumas vezes. O que o moço de Eliseu falou? Ai, Senhor, está aqui no texto. Que faremos? O que nós vamos fazer? Acabou, vamos morrer. Assim que ele enxergava o problema. Ele achava aquilo ali não tinha mais jeito. Ele via tudo acontecendo ali e ele falou assim, ó, já era, vamos morrer. Ele não consegue enxergar de que Deus está com ele. Quem sabe enxergar espiritualmente, responde. Ah, que interessante. Olha o que enxerga espiritualmente, olha como que ele responde. O cara vem desesperado, né? O que vamos fazer? Nós vamos morrer. Eliseu olha para ele e fala assim, ó, olha que calma, meu Deus do céu. Não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Mais é o que estão conosco do que o que estão contra nós. Aquele que não tem visão espiritual, sabe o que ele falaria naquela hora ali? É porque, profeta, o senhor não viu lá fora a quantidade de pessoas que estão nos rodeando, para o senhor dizer que mais é os que estão conosco que com ele. Aqui somos só nós dois, lá é um exército inteiro. Entendeu bem isso? O moço do profeta estava ali, vivendo as suas dificuldades, vivendo as suas limitações. A mesma situação, preste atenção nisso, preste atenção. A mesma situação que gera pânico e medo para um, que é aquele que não enxerga, não tem visão espiritual, para o outro, gera confiança e segurança. Você consegue ler isso nessa história? Enquanto um aí está em pânico, falando, ai meu Senhor, o que vai? Porque né, a palavra ela é muito sem emoção, né? Mas eu não sei em que tom que ele falou isso para o Senhor. Eu não sei em que tom que o moço de Eliseu falou isso para ele. Se ele falou desesperado, se ele veio né, devagarzinho andando, e meu Senhor, nós vamos morrer aí, ó. Olha aí fora lá, ó, tem um exército. Com certeza ele não foi assim. Com certeza ele foi desesperado. E o que Eliseu fala para ele? Que tem visão espiritual, que enxerga o espiritual. Veja bem, presta bem atenção nisso, por isso que eu falei, para que você fique concatenado, entendendo isso na sua mente, no seu coração, para que quando for entrar na restituição, você entender que só tem restituição quem tem discernimento espiritual. Vou chegar lá nisso. A mesma situação, ou melhor, quem sabe enxergar espiritualmente, a situação não lhe desestabiliza, porque você conhece o Deus que você serve. Você não fica desestabilizado diante de uma crise, sabe por quê? Porque você tem confiança no Deus que você serve. Você sabe quem é o Deus que está dentro de você. Você sabe que o Espírito Santo, ele vai te inspirar. Mas sabe qual é o maior problema hoje? É que nós fazemos do jeito que nós queremos.
respondemos da forma como nós queremos. E aí perdemos o sentido do que é ter visão espiritual. O discípulo de Eliseu só enxergava o mundo natural, os soldados, os problemas, as dificuldades, as circunstâncias, suas limitações. Ele só enxergava isso. Eliseu enxergava o mundo espiritual, um outro exército de anjos de Deus por trás dele. Ele enxergava a providência do Senhor. Aquele que tem o entendimento, tem a visão espiritual, enxerga, tem discernimento espiritual para receber a restituição, esse que enxerga isso, ele olha a crise, a dificuldade, e ele vira para Deus e fala: Senhor, eu sei que a providência vai vir de ti. Senhor, eu sei que eu não tenho mais jeito. Senhor, eu sei que aquela causa é perdida, mas é o Senhor que entra com providência. Então, ainda que eu perca aquela situação, ainda que eu passe por aquela crise, por aquela dificuldade, ainda assim, eu sei que a tua providência já me alcançou. E aí você pode descansar em Deus. Você está entendendo? Você está entendendo a importância disso? Quando você não enxerga o mundo espiritual, você se apavora diante das suas crises. E muitas vezes entra em pânico, igual esse jovem. Mas quando você vê, discerne o mundo espiritual, você fica tranquilo. Você fica tranquila. Pois você sabe que de trás de cada problema existe o quê? Uma providência de Deus. Para cada crise, para cada dificuldade que você tem, para cada situação não bem resolvida, para cada circunstâncias que te limitam, por trás disso, aquele que confia em Deus, aquele que entrega a sua vida para Deus, aquele que tem discernimento espiritual, ele olha, vê a crise, vê a dificuldade, mas ele sabe o Deus que ele serve. E ele fala assim, ó, estou nem preocupado com isso. Eu sei o Deus que eu sirvo. E ele vai trazer uma providência. E essa providência, eu quero dizer para você hoje, ela já está aí à sua disposição. Essa providência já está aí. Mas sabe qual é o maior problema? Às vezes você não está enxergando. Às vezes você não está vendo. Essa foi o segundo ponto. Adquirir conhecimento para ter respostas certas. Terceiro ponto, versículo 17. Diz: Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Repete comigo aí baixinho, assim, você que está com máscara. Ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. De novo, ó Senhor, você que está em casa, repete aí. Ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Agora fale sozinho. Aí diz o texto, versículo 17: E o Senhor abriu os olhos do moço. Nossa, que simples, né? E ele viu. E eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, protegendo ele. O que Eliseu fez? Foi se lamentar? Preste bem atenção nisso. Ele se lamentou? O moço chegou, né? O jovem chegou. Ai, não tem mais jeito. Ai, a gente vai morrer. Ai, aqui, olha, nós estamos cercados. Eliseu, ei, menino, calma. Vem aqui, deixa eu fazer uma oração por você. Deus, abre os olhos dele, para que ele enxergue o que eu estou enxergando. Aí ele fala para o cara, vai lá agora e olha de novo. Interessante. Eliseu não estava enxergando o inimigo, mas ele estava enxergando os anjos do Senhor. Você entendeu? Aquele jovem estava enxergando o inimigo, mas ele não estava enxergando os anjos do Senhor. Foi necessário que Eliseu orasse por ele, para que ele enxergasse o que Eliseu estava enxergando. Fala comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Eliseu não foi se lamentar.
não é? Ai, tá difícil, ai, a gente vai morrer, ai, estamos sendo atacados, estou sendo flechado. Não, ele foi se lamentar. Ele não foi dizer assim, ó, né? Presta bem atenção. Analisa aí, escaneia a sua mente de conhecimento bíblico. Ele não foi para o monte para dizer assim, ó, Senhor, todo mundo morreu, só sobrou eu. Quem fez isso? Quem fez isso? Senhor, não sobrou ninguém. Só tem eu de crente no mundo. Então querem me matar. Se me matarem, vai acabar, né? Todos os adoradores de Jeová. Vai acabar todos os adoradores do Senhor. Quem foi para o monte fugir de uma mulher? Elias. Não foi. Só que Eliseu tinha a porção dobrada de Elias, né? E o interessante é que Elias, ao invés de se lamentar, porque ele teria o direito de colar no seu discípulo e falar para ele assim, ó, realmente, a gente vai morrer, né? Poxa, vamos fazer uma oração de entrega aqui, vamos acabar aqui nosso ministério. Não, ele não foi se lamentar. Ele foi dizer que não dava mais conta de ser profeta. Ele não foi dizer que ele abandonaria tudo aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Ele não foi fazer isso, ele não fugiu do seu desafio. E sabe qual é o maior desafio de Eliseu? Presta bem atenção, você que é líder. O maior desafio de Eliseu não era simplesmente ganhar, não era simplesmente vencer o exército inimigo. O maior desafio de Eliseu era fazer com que o seu discípulo enxergasse aquilo que ele também estava enxergando. Você está entendendo esse texto? Vou repetir, talvez você tenha perdido o entendimento. O maior desafio de Eliseu não era simplesmente mostrar e guerrear contra o inimigo, não. O maior desafio de Eliseu era fazer com que o seu discípulo, o seu moço, enxergasse aquilo que ele também enxergava. Entendeu? Diga assim, para que você grave isso à mente. Você que está em casa, repita assim: eu só posso fazer os outros enxergarem. Não, você que está em casa que perdeu, repete aí. Quem está aqui também, fala assim: eu só posso fazer os outros enxergarem aquilo que eu estou enxergando. Eliseu orou os olhos dos discípulos para que ele enxergasse o mundo espiritual. Nossa sociedade, gente, hoje, nunca tivemos uma sociedade cristã onde existe tantos profetas calados. Ah, mas eu não perdi minha salvação. Ah, mas tá bom. Mas como existe profeta hoje calado? A boca está fechada, não fala de Deus. Fala de tudo, fala de negócios, fala de trabalho, fala de família e tal, mas quando precisa levar aquilo que enxerga para a vida de outros, se calam. Vive um evangelho egoísta, um evangelho onde só para ele está bom, não se preocupa mais com ninguém. Quando a Bíblia nos ensina ir de fazer discípulo, ir é um verbo de ação. Eu vou esperar que eles venham até a mim. Entendeu como é que é a nossa geração hoje? Eu sou profeta, mas eu vou esperar que eles venham até a mim. Eu não vou atrás deles, não. Parece que foi assim que Jesus falou, né? Ficar no seu lugar até que os discípulos venham até você. Não. O impulso, sabe qual é? Vai você até eles. E façam ele enxergar, batiza-os, em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vocês têm aprendido. Em outras palavras, que eles enxerguem como você tem enxergado. Esse é o bug do milênio dentro do nosso cristianismo de hoje. Vivemos um cristianismo, né, apenas de rede social, aonde o meu campo de evangelismo talvez seja um ou outro que talvez nem me conheça direito, mas é meu amigo no Facebook, né? Eu tenho grandes amizades no Facebook, mas pessoas que eu nem conheço, mas estão lá, registradas como meus amigos, mas uma palavra para eles eu nem dou. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você não tem para dar para eles, você não consegue fazer eles enxergarem porque você não está enxergando.
Não é por falta de profetas. É porque eles estão deixando de orar, como Eliseu orou. Qual foi a oração de Eliseu? Repete para mim, qual foi a oração dele? Acha aí e me fala. Versículo 17. Qual foi a oração dele? Pode digitar aí, é porque demora um pouquinho para aparecer para mim aqui, quem está online, mas pode digitar. Qual foi a oração de Eliseu? Versículo 17 de 2 Reis, capítulo 6. Quem está aqui pode, se quiser falar, não precisa tirar macho não, fala baixinho. Qual foi a oração dele? Peço-lhe que abra os olhos para que veja. Olha que interessante isso. Peço que abra os olhos para que veja. Você é profeta de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Você é profeta de Deus na sua vida? Você é profeta na vida dos outros? Sabe qual é a sua principal missão? Está na oração de Eliseu. Qual é? Orar para que os olhos daquela pessoa que você está evangelizando, que você está falando de Jesus para ela, para que os olhos dela se abram. Peça que abra os olhos. Exatamente isso, Érica. Peça que abra os olhos. Participação da Érica aqui online. Exatamente isso. O seu trabalho de evangelizar, o seu trabalho do ID, é para que as outras pessoas possam enxergar a Jesus na vida dela, o plano de Deus na vida dela. Esse é o nosso terceiro ponto. Orar por aqueles que estão de olhos fechados. Simples, né? Eu não posso orar por aqueles que estão de olhos fechados para que eles enxerguem o mundo espiritual ao redor deles, se os meus próprios olhos estão fechados. Não é? Eliseu podia fazer, né, coro ali com o moço, amigo dele, seu discípulo. Mas ele falou, não, meu filho, você está enxergando errado, não, você está olhando, né, de forma errada. Espera aí, Deus, o senhor pode fazer um milagre aqui e abrir os olhos dele para ele poder enxergar? Você está entendendo esses 3 pontos? Ou seja, você precisa ter o privilégio de andar com Deus para que o mal não te surpreenda. O mal nunca te pega de surpresa. Pá, peguei você de surpresa. Peguei você de surpresa. Não existe isso. Você está sempre vigilante. Você vai fechar um negócio? Você está vigilante. Você vai assinar alguma coisa? Você está vigilante. Você vai comprar alguma coisa? Está vigilante. Você vai viajar? Você está vigilante. Mas, pastor, eu estou longe da minha casa, estou lá na Espanha, passeando no trem, não sei de o que lá. Ei, você ali é um profeta. Deus pode te usar para abençoar a vida de alguém, para abrir os olhos de alguém, aonde quer que você esteja. Mas os olhos daquelas pessoas não são abertos, porque os seus também não estão abertos. Fala assim, comigo não, pastor. Adquira conhecimento para suas respostas certas. Esses três pontos, né? O privilégio de andar com Deus, né? O inimigo não te surpreende. Segundo, adquira conhecimento para a resposta certa. E terceiro, ore para que os outros tenham os olhos abertos. Conclusão. Agora que você entendeu isso, né? Eu quero iniciar minha conclusão para você. Eu quero que você dê um pulo agora na sua Bíblia. Você está online aí na sua Bíblia aí. Você que está em casa aí, Lucas 8, 49 e 55. Entramos na nossa conclusão. Lucas 8, 49 a 55. Eu quero ler uma história breve para você entender, para que essa concordância aqui do versículo bíblico leve a você a esse entendimento de que você precisa ter esses 3 pontos, para que você entenda. Lucas 8, 49 a 55. Diz assim: é o momento onde Jesus faz um milagre. Presta bem atenção. Enquanto ainda estava falando, né, Jesus estava falando, logo depois da mulher hemorrágica ali, um momento mais à frente, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre.
Jesus, porém, ouvindo esse mensageiro que veio, respondeu: não temas, crê somente. Tendo chegado a casa, a ninguém deixou entrar, a senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Por que só esses entraram? Parou para pensar? Porque Jesus olhou para o coração do pai e da mãe e viu assim, ó, eu não acredito que minha filha morreu. Eu tenho certeza que Jesus pode fazer um milagre. Se for parar para pensar, esses que entraram, a multidão, os amigos, né, os outros parentes ficaram tudo lá fora, mas só esses entraram com Jesus. Por quê? Fala comigo. Porque eles enxergavam algo diferente. Aí, ao entrar naquele ambiente, diz o texto assim, todos choravam e pranteavam. Jesus, porém, disse, não chore. Ela não está morta, mas dorme. Será que você entendeu? Que no ambiente onde estava todo mundo aceitando a derrota, no ambiente onde estava todo mundo certo de que a menina tinha morrido, no ambiente onde não tinha mais fé de que ela poderia ser curada, porque certamente ela estava enferma há muito tempo, no ambiente de descredibilidade, no ambiente onde as pessoas só enxergavam o natural, Jesus entra a porta dentro, vê aquele ambiente, todo mundo chorando, ele para a Jesus, né? Meu Deus, Jesus, sua graça. Chega a ser engraçada, porque as palavras aqui não têm emoção, mas Jesus chega no meio daquela sala ali, todo mundo chorando e pranteando, como diz o texto, ele fala assim, ei, por que vocês estão chorando? Ela não morreu não, ela só está dormindo. Ouve aqui assim, ouve aqui, ó, bem baixinho, fala bem baixinho para você prestar atenção. Você prestar bastante atenção. Todo mundo disse que não tem mais jeito. Todo mundo disse que não tem mais solução. Todo mundo olha para você e fala assim, ó, esse daí já era. Todo mundo olha para você e vê o pior. E o pior ainda, sabe o que eles vão fazer? Essas pessoas assim, sabe o que elas vão fazer? São pessoas que só olham as coisas naturais. Sabe o que elas vão fazer? O versículo que se segue diz assim, ó, e riam dele. Sabendo que ela estava morta. Vamos voltar na cena. Todo mundo pranteando e chorando. Jesus entra, né? Fala assim, ei, não precisa chorar não. Ela não está morta não. Ela só está dormindo ali. Diz o texto aqui, todo mundo começou a rir e começou, porque todo mundo sabia que ela estava morta, ou seja, Jesus, acabou. Jesus, você está errado. Você entendeu? É o filho, é o moço do profeta que falou assim, ó, ei profeta, nós vamos morrer. Não tem mais jeito, eu não tenho mais solução, a minha crise não tem mais, eu não estou vendo, não tem mais solução. Eu estou cercado, vão me destruir, você está falido. Não incomode mais o mestre. Você entendeu? Que a pessoa que tem a visão limitada, ela não quer mais incomodar Jesus. Olha só que coisa, gente. Ela aceita a derrota, ela aceitou que a menina morreu, mas olha só que grande finale, esse grande finale aqui do texto é assim, extraordinária. Você está pronto para receber restituição? Sim ou não? Você quer receber restituição na sua vida? Você que está em casa, aí dá um sim bem alto no meu ouvido aqui. Dá um berro aí na sua casa, eu quero receber minha restituição. Quem está aqui fala, eu quero receber a restituição. Então, ele tomou-a pela mão e exclamou, menina, se levanta. O espírito voltou e ela levantou imediatamente. Jesus mandou que lhe desse de comer.
todos achavam, tinham a certeza de que ela não teria mais jeito. Né? Você não viu no texto? Mas Jesus fala assim, ei, está chorando por quê? Fala para você que está em casa, está chorando por quê? Está em crise por quê? Por quê? Você entendeu o que é restituição? Você entendeu o que é Jesus entrar numa casa onde não tinha mais solução, onde todo mundo dizia que a menina já tinha morrido, de que todo mundo estava rindo de Jesus. E Jesus fala assim, peraí, menina, abre os seus olhos. A menina abriu os olhos? Sim ou não? Ela abriu os olhos? Você está com os olhos abertos? Então eu vou te perguntar, a menina abriu os olhos? Sim ou não? Os olhos do moço de Eliseu foram abertos? Sim ou não? E por que você não abre os seus olhos para enxergar o mundo espiritual? Por que você fica se achando limitado? Por que você fica se achando que você não dá conta? Por que você fica se achando que Deus não pode restituir para você o que foi perdido? Por que você fica achando, é difícil, porque fulano consegue, Bertano consegue, mas na minha vida eu não consigo. Sabe por quê? Porque os seus olhos estão fechados. E muitos ainda riem, né? Não tem jeito não, porque você não conhece, pastor. Aquele ali, não tem jeito, ei! Começou a campanha restituição. E a primeira palavra para você é: abra os seus olhos espirituais para que você tenha discernimento. E isso acontece com esses 3 pontos aqui, quando você não deixa o inimigo te pegar de surpresa, quando você tem as respostas certas referindo ao seu mundo espiritual, e quando você ora para que os olhos dos outros se abram. Você só pode fazer isso se os seus estiverem abertos. O milagre da restituição só acontece, está no livro, né? Está no livro, toda essa palavra aqui está baseada no livro Restituição, né? Eu fecho com essa frase do livro do Bispo Rodovalho, que fala sobre restituição. Milagres de restituição só acontecem quando nossos olhos estão... Completa para mim. Quem está em casa não ouviu quem falou aqui. Fala baixinho assim. Milagres de restituição só acontece quando nossos olhos estão... Quem está em casa responde para mim aqui. Quem está em casa responde aqui. Os milagres de restituição só acontecem quando nossos olhos estão... Responde aqui online, quero ver. Vou falar teu nome aqui. Quando teus olhos estão o quê? Jesus hoje, Ele quer abrir os seus olhos. Amém? Ele quer restituir. Muito bom, Renato, é isso mesmo. Renato Carvalho responde aqui, vendo? Não tem como ter restituição se os seus olhos não estiverem abertos. Por isso que às vezes você ora, faz campanha, entra, mas você não enxerga o mundo espiritual. Você não discerne as coisas ao seu redor. Embola pé com a mão, faz do teu jeito. Fala para o seu irmão assim, baixinho, sem chegar perto dele assim, fala assim, começou a restituição na sua vida. Com os seus olhos abertos. Amém? Te convido a você ficar em pé nesse momento. Você que pode, né? Você que quer. Você que está em casa, fica à vontade, se quiser ficar em pé. Eu te convido a você ficar em pé e repetir comigo uma oração, né? Eu sei que tem muitos que às vezes não sabem nem orar. Então, como nós temos aprendido, nós temos que ensinar você também a orar, porque faz parte de abrir os seus olhos você orar. Você que está presencial também, responde comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. Eu não serei pego de surpresa. Eu terei resposta certa. E eu te peço, me faz acordar e enxergar que o Senhor está comigo. Entra na minha casa, restitui
tudo que foi roubado nos meus negócios, na minha saúde, nas minhas finanças, no meu trabalho, na minha vida acadêmica, na minha família, em nome de Jesus. Amém.